Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto Siqueira e eu tô aqui para dar continuidade no episódio que vocês começaram a ouvir na semana passada sobre prevenção do suicídio, onde a gente levantou aí a pergunta, né? Suicídio, pecado sem perdão? Vocês ouviram aí nessa primeira parte todo um histórico do suicídio, como esse tema é tabu na sociedade e na igreja. Agora a gente vai caminhar para essa segunda parte, onde a gente vai responder esse questionamento. Os nossos convidados aí, né? Na verdade, o nosso convidado, o Marlon, o pastor Marlon, que é psicólogo também, e o Vinícius, que é quintanista, né? Está finalizando o curso de psicologia. Eles continuam esse papo muito esclarecedor, muito profundo para a gente nesse episódio. Então, aproveitando já a deixa, se você chegou aqui no podcast, primeira vez que você está vindo no podcast, esse episódio é a continuação do episódio 32. Então, para você não ficar perdido e para você não perder os raciocínios que foram feitos até aqui, você precisa escutar o programa anterior, que é o episódio 32, né? Então, se você não ouviu o anterior, pare imediatamente de ouvir esse episódio e volte ao episódio anterior e escute ele, depois você volta aqui que você vai entender muito bem como a gente chegou até aqui, beleza? Então, antes da gente ir para o nosso episódio, nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Muito bem, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos naquele momento que a gente interage, naquele momento que a gente lê os seus recadinhos aqui pra gente, aquele momento que a gente dá o crédito devido para você, nosso querido ouvinte, que divulgou o podcast nas suas redes sociais, que fez alguma crítica até mesmo. Esse é o momento da gente interagir. E o primeiro salve vai para o nosso ouvinte João Luiz, que ele falou que o episódio de Pastores Modinha é bem modinha. E um salve para você, João Luiz. Foi muito legal que você está ouvindo a gente aí. E a gente pretende continuar falando aí também de assuntos modinhas aí. Um salve, um forte abraço para você. O nosso próximo salve vai para Elza Oliveira, que é nutricionista, que segue a gente no Instagram, que é ouvinte nossa do podcast, e ela comenta sobre o episódio Nostalgia dos anos 90, se eu não me engano é o episódio 31 aí, e ela diz que ouvindo esse episódio ela lembrou de várias histórias que ela viveu nos anos 90. Então, Elza, um grande abraço no seu coração e um salve para você. E que bom que você está ouvindo aí o nosso podcast. E um outro salve vai para nossa ouvinte Sabrina Kelly, que ouviu o episódio de suicídio e ela já comentou algumas outras vezes aqui no Instagram do podcast. Ela também comentou sobre o episódio Pastores Modinha e ela disse que está gostando bastante do bate-papo. E a gente fica muito feliz, Sabrina, que você está ouvindo a gente, está acompanhando a gente nas redes sociais e também a gente está mandando esse salve para você. O outro salve vai para o nosso ouvinte Rafael Moraes. Rafael Moraes, que já apareceu aqui em outros salves e recados. Rafael é ouvinte assíduo do podcast, ele está sempre compartilhando nas redes sociais dele, ele está sempre ouvindo e está sempre mandando feedback também. E Rafael, ele é um ouvinte que também já gravou com a gente e em breve vocês vão estar ouvindo aqui um episódio muito legal que a gente gravou sobre direitos humanos, né, com o Rafael, que é advogado e ele trabalha nessa área. E o último salve de hoje vai para o nosso querido Igor Mattioli. Igor Mattioli, esse brother aí, ele mandou mensagem dizendo que ele está maratonando todos os episódios do podcast. Isso mesmo, ele está ouvindo desde os mais recentes até os mais antigos, né? E ele falou, me mandou mensagem dizendo que o episódio de autocuidado mexeu muito com ele. Então, quero mandar um salve e um abraço no coração do nosso querido Igor Mattioli. E se você não recebeu esse salve e você comentou
das nossas redes sociais. A gente vai ler aqui seu comentário. Se você quiser mandar um e-mail também, você pode mandar um e-mail para o e-mail podcast.podcast@gmail.com e a gente vai ler aqui o seu e-mail, a gente vai ler o seu comentário, a sua mensagem, via direct, via WhatsApp. A gente quer interagir com vocês e quer saber o que vocês estão achando do podcast. Beleza? E esse foi o nosso momento de salves. Agora a gente vai para o nosso momento de recados. Tá rolando promoção, tá rolando sorteio no Instagram do podcast. Se você é ouvinte raiz do podcast, você tem que participar dessa promoção, desse sorteio. A gente está sorteando uma caneca personalizada, original, com a logo do podcast. Então, se você é fã do podcast, você precisa correr no Instagram, curtir a postagem, precisa primeiro seguir a gente no Instagram, né? E marcar um amigo. Marque quantos amigos você quiser e você também precisa compartilhar no seu Instagram essa postagem oficial. E você fazendo isso, marcando seus amigos ali nessa postagem, enfim, seguindo as regras ali, você vai concorrer ao sorteio dessa belíssima caneca para você tomar o seu leite com Toddy, o seu café, o seu chá, até Coca-Cola se você quiser, ou como o Vinícius faz, o nosso querido Vinícius, colocar rosquinha Mabel na sua caneca. Então concorra ali, participe dessa promoção aí do podcast. E lembrando que se você é novo aqui, nós somos um podcast semanal com conteúdo para edificar a sua vida. A gente já tem aí 33 episódios postados, conteúdos diversos, tem muita coisa boa. Se você é ouvinte do podcast e não ouviu todos ainda, faça como o Igor, vai lá e ouça os episódios mais antigos que tem conteúdo muito bom aí. Siga a gente nas redes sociais, mande mensagem pra gente, divulgue o podcast, vamos fazer o podcast crescer, porque é um trabalho que a gente precisa muito da sua ajuda e você pode fazer junto com a gente. Vem muita coisa boa aí, vem mais sorteios pela frente, tem episódios muito bacanas que a gente está gravando pra gente postar para vocês, e você também pode mandar sugestão de pauta pra gente, tá bom? Valeu, agora aproveita esse episódio que está de bocar as ideias. Eu acho que o caminho realmente é esse, sabe? Quando eu leio uma informação dessa aí, a máxima de quem quer se matar o que faz log não fica anunciando, eu fico me perguntando, será que realmente as pessoas não falam, não demonstram, não dão sinal, ou a gente não está disposto a observar os sinais que elas dão, né? E o Marlon, ele falou tudo, porque às vezes a pessoa ela dá o grito, ela verbaliza, mas às vezes o grito dela é silenciar, ficar introspectiva, quietinha na dela, entendeu? E a gente não está percebendo isso porque a gente está muito preocupado com a rotina do dia, com as coisas que a gente precisa conquistar, com o nosso trabalho, sabe? E a gente está preocupado com a gente mesmo. Então, aí depois quando acontece alguma coisa, a gente vai ouvir assim, nossa, mas ele era um menino tão quietinho, sempre ficava trancado no quarto. Olha o sinal, entendeu? Sinal, o menino não falou, mas o comportamento dele evidenciou um sinal de que ele tinha um problema, entende? Então, assim, a grande questão é, as pessoas não dão, ou será que nós não queremos ver? A sociedade não quer ver? Eu tenho um amigo que ele é estudioso, psicologia, ele está fazendo curso e ele tem o desejo de ser negociador, né, militar, não sei se dos bombeiros ou da polícia, para situações de pessoas que estão na iminência ali, né, de se suicidar. Ele me contou uma vez uma história, eu até compartilhei, acho, com o pastor Marlon isso, de um moço que ele surtou, simplesmente surtou, pegou o bebê dele e ficou com esse bebê de refém, ameaçando fazer alguma coisa com esse bebê. E aí o negociador ali, militar, chegou ali, ficou conversando com ele por horas, conversou com ele por horas e horas, e nessa conversa conseguiu convencer ele a dar uma mamadeira pro neném, né? E foi extremamente importante o papel desse militar ali conversando com ele, desse profissional preparado. E aí esse meu amigo falou que no final disso tudo, o moço que surtou, que estava ameaçando o neném, ele voltou a si, e quando ele voltou a si, ele agradeceu muito a esse profissional, né, porque ele estava fora de si, né, ele estava ameaçando fazer algo com o neném e com ele mesmo. E como foi importante, né, alguém ali preparado, ao invés de ficar falando, vai logo, faz logo, né,
e ajudando esse cara a voltar a si. Muito importante isso, a gente tirar esse mito aí de quem quer faz, né? Não, só ia mandar um abraço pro amigo do Guto, o Thales. Um amigo, ele, gente boa. Porque eu não sou baú, eu falo o mesmo nome. Eu não sou baú, eu falo. É bacana assim, o fato da ponte fechar, entendeu? Por quê? Porque muitos infelizes ficam gritando, joga logo, entendeu? Tá atrapalhando o meu dia, não sei o quê, quem quer faz logo isso, não fica chamando atenção, não sei o quê e tal. E esse tipo de fala só atrapalha e só corrói mais ainda a pessoa, entendeu? Então, assim, às vezes alguém pode parar. Poxa, podia deixar meia pista. Não tem que deixar meia pista. Tem que fechar realmente a terceira ponte, tem que parar a cidade de Vitória, o trânsito em Vila Velha, entendeu, cara? Porque a vida vale mais, entendeu? Então, assim, é desgastante? Mas assim, a vida daquela pessoa tá ali, cara. Então é preciso realmente a gente afastar esses ecos e essas vozes que, ao invés de acolher, elas reforçam mais ainda o comportamento suicida. Vocês falaram aí dos sinais, né? Quais sinais ou sintomas vocês gostariam de destacar em uma pessoa que está ali já na eminência, demonstrando que está precisando de ajuda, que está pensando em suicídio? Tem alguns sinais que vocês gostariam de destacar? Cara, então, Guto, eu acho que hoje, e aí falou esse tempo, né, já formado, eu acho que a gente vai aprendendo uma palavrinha, ele deve escutar isso direto na faculdade, questão da subjetividade, né? Cada caso e cada pessoa é uma pessoa, né? Eu estava no Rio de Janeiro, ainda não era psicólogo, não tinha me formado ainda, mas uma irmã de um grande amigo meu, que era da igreja que fazia parte, ela estava sendo acompanhada por um psicólogo, aparentemente estava com uma vida, o ego dela estava regulado, segundo o psicólogo, estava tudo caminhando bem. A família encontrou ela enforcada, entendeu? E aí o psicólogo, que também era pastor na época, ele entrou em crise, porque ele disse para a família, e aí ele disse para esse meu amigo que é diácono, ele disse assim, como eu não percebi, porque ela não deu sinais, ou talvez ele não tenha, enfim. Mas parênteses que eu quero abrir é o seguinte, cara, eu acho que se a gente aqui criar um parâmetro, uma normatização pode ser perigoso e tendencioso até mesmo para a gente. Do tipo, se a pessoa, como o Vinícius colocou, né, se a pessoa fica no quarto o tempo todo, mas há casos de suicidas alegres, e os caras, aparentemente, os caras não tinham porquê, sabe? Há suicidas com a conta bancária, tem tanto dígito que a gente nunca vai ter trabalhando a vida inteira, sabe? Então, assim, eu prefiro, primeiro, subjetivar a existência humana, sabe? Eu acho que a gente precisa talvez parar de olhar no macro, a nação, mas olhar sim o indivíduo, sabe? Poxa, Vinícius é um cara que, caramba, ele sempre me ligava, mas nessa pandemia, Vinícius sumiu. Para mim, na minha relação com Vinícius, pode ser um sinal para mim. E aí eu faço o quê? Eu procuro por ele, entendeu? Mas, o Vinícius é o meu amigo, mas eu sei, cara, que ele nunca me ligou, mas eu sei que tem uma amizade comigo. Então ele tá tranquilo nessa pandemia, entendeu? Agora, se eu virar e falar o seguinte, se a pessoa parar de ligar, se a pessoa parar de postar coisa na internet, se a pessoa sumir com o Facebook, com o Instagram, ela pode estar tendenciosa ou tendo ideação suicida. Eu acho que a gente precisa subjetivar, porque subjetivando, percebendo que cada caso é um caso, e cada pessoa ela pode ter uma multiplicidade de reações, eu acho que a gente vai conseguindo talvez humanizar a dor do outro para conseguir ser mais preciso nesse enfrentamento. Muito bom, muito bom. Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer para observar alguns sinais e sintomas, buscar ser empático e tirar todo tipo de julgamento. Quando a gente faz isso, né, o que é empatia? A capacidade, em linhas gerais, a capacidade de tentar se colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer lá na igreja, com os irmãos lá, que empatia é a mesma coisa que misericórdia, porque foi isso que Deus fez com misericórdia, Ele se colocou no nosso lugar. Então eu costumo dizer isso para as pessoas conseguirem entender que quando a gente vê que uma pessoa ela
a gente percebe que ela tem uma ideação suicida e a gente tem misericórdia dela, a gente não vai falar as bobagens que a gente escuta as pessoas dizendo, né? E não julgar, né? Existem alguns sinais que eles são normatizados, né? E que pode ser que eles estejam presentes na fala de algumas pessoas, por exemplo, quando a pessoa chega e diz, ó, eu acho que a minha família vai viver melhor sem mim. Pela subjetividade, ela pode estar pensando em fugir ou ela pode estar pensando em se matar, entendeu? Então, você tem um caminho, ela pode estar pensando em fugir, ela não está pensando em desistir da vida, mas ela não quer mais ficar com essa família, né? Ou então a pessoa pode chegar, não, eu sou um peso. Não, ou então alguns chegam a dizer, não, seria melhor se eu tivesse morrido, será se eu morrer. Alguns chegam a pensar alto, e esse pensar alto talvez seja porque a pessoa já está no fundo de um poço tão profundo que ela pensa alto na expectativa de alguém ouvir para que a ajude. Porque ela não tem coragem de chegar e dizer, ó, estou pensando em me matar, me ajuda. Então, às vezes, esse pensar alto perto de alguém, né, faz com que seja um grito e a gente, sem empatia, sem a extinção do julgamento, a gente não consegue perceber isso. Então, eu concordo com o pastor Marlon, é muito subjetivo isso. Tem pessoas que vão dar sinais só no comportamento, né? Não vão verbalizar. Tem pessoas que no comportamento não vão dar tipo de sinal nenhum, mas aqui dentro, na cabeça dela, ela está idealizando alguma coisa e em algum momento isso vai ser externado em algum tipo de sinal, e aí é muito difícil a gente, até no setting terapêutico às vezes é difícil perceber isso, entendeu? Mas o grande desafio para a gente é ter essa ideia de que a gente precisa não julgar e ter empatia, misericórdia, porque aí, quando acontecer, ou quando alguém der algum sinal perto de nós, a gente perceber, talvez nosso pensamento vai ser, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre esse e agora também aí, que talvez seja uma das perguntas mais pra frente. Pois é, e agora? Você identificou, né? A pessoa deu o sinal, você percebeu que essa expressão que o Vinícius usou, ideação suicida, falei certo? Que há essa ideação suicida, você percebeu que há essa predisposição. Qual a melhor coisa a se fazer quando você percebe que a pessoa está com esse comportamento, com esse pensamento, com esse desejo? Cara, assim, o Vinícius começou respondendo sobre a questão da empatia, né? Há um livro do Leonardo Boff, Princípios de Compaixão e Empatia, se eu não me engano, da editora Voz, e o Boff vai pegar uma expressão usada por Heidegger, que é o Dasein, e aí ele que é ser no mundo, né? E aí o Boff vai ampliar, dizendo que é o ser no mundo com o outro. Então eu acho que passa por isso. No nosso campo existencial, a gente precisa ser no mundo com o outro. E aí é difícil pra caramba isso. Por que é difícil pra caramba? Porque a gente tem as nossas agendas. Porque a gente, querendo ou não, tem as nossas prioridades. E é difícil, às vezes, a gente cuidar da gente. E aí, para cuidar do outro, torna-se mais complexo ainda. Mas o desafio é esse. Para o Boff, vai justamente passar por essa questão. E aí eu volto lá nas pesquisas daquele professor que eu falei, lá da Unesp, que 90% dos casos do suicídio, eles poderiam ter sido evitados se a gente trabalhasse algumas coisas. Por exemplo, há hoje ainda, assim como a gente fala que tem um tabu sobre o suicídio, há hoje também uma psicofobia, sabe? Se eu compartilhar na igreja, e aí eu não digo só Maruí, mas se eu virar e falar o seguinte, irmãos, eu tomo tarja preta, cara, a gente não vai escolher esse pastor não, esse pastor é 22. Entendeu? E até alguns pastores vão parar, assim, eu não vou chamar mais esse cara para pregar na minha igreja não, porque esse cara é doido, cara. Entendeu? Eu não sei o que ele vai falar e tal. Agora, se eu virar e falar o seguinte, eu tô com um câncer no pulmão, a igreja se compadece, a igreja ora, vai
vai fazer corrente, vigília de oração e tal. Então, há uma psicofobia, no sentido de que, assim, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, é um tabu que está lá nas caixinhas da sociedade e que, assim, não vai. Você só vai quando o caldo entornar, entendeu? E algumas instituições favorecem a essa psicofobia. Eu acho que a gente precisa ir desmistificando. Na década de 80, 90, se você falasse que ia para fazer psicologia, sabe, era loucura. Não, você vai ser influenciado por Freud, você vai achar que tudo é sexual e aí você vai deixar de acreditar em Deus. Não, vou fazer filosofia, então não, você vai ler Nietzsche, sabe, você vai ler tantos outros filósofos e aí você vai virar ateu, que não sei o que, sabe. Então, assim, a gente precisa ser empático, ser no mundo com o outro, sabe, pegando essa filosofia existencial. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que a mente é um apêndice do corpo. Não, a mente adoece. A mente adoece como os olhos adoecem, como o fígado adoece, como os rins adoecem, entendeu? Como a boca e por aí vai. E o psicólogo, o psiquiatra, eles são profissionais que podem ajudar esse momento de acolhimento, esse momento de escuta, e se precisar existir uma intervenção medicamentosa, que assim seja, período de crise, enfim. Só para a gente ter uma noção, quando o Prozac foi lançado lá em 1987, 5 anos depois, nos Estados Unidos, a metade da nação americana estava tomando Prozac, e foi intitulado como a pílula da felicidade, entendeu? Então, assim, lá atrás, em 92, era o sucesso. Hoje em dia, sabe, a gente meio que rejeita esses profissionais. Não, a gente tem que acolher. Hein, Marlon? O Prozac tinha propaganda no jornal do Prozac, né? Com uma pessoa feliz. Não sei se você chegou a ver, se você teve curiosidade de ver e tal. Tinha propaganda assim no jornal impresso. Tava lá, a mulher toda feliz. Aí tinha uns textos assim bizarros, cara. Tipo assim, fulana, não sei, 20 e tantos anos, não sei, que trabalha com isso, super feliz e tal, não sei o que. E no final, toma Prozac. Entendeu? Fulano bem sucedido. Tipo Coca-Cola, jovem, né? Exatamente. Só que hoje, a leitura que o povo tem é de que, assim, se você tomar um Rivotril, se você tomar um Gavernal, se você tomar algum remédio, na verdade, se você for medicamentado por um psiquiatra, não, cara, você não vamos chamar mais o Vinícius, não vamos chamar mais o Gustavo, não vamos chamar mais o Marlon, porque ele não está bem do juízo. Eu duvido, de coração, duvido, pastor em sucessão pastoral, ele virar e falar que ele toma tarja preta. Duvido. Tem um caos aqui pra contar. Eu tenho um amigo, até hoje, né? Fez seminário comigo, que no seminário ele cismou que eu tava com depressão. Isaac. Ele cismou que eu tava com depressão. E era interessante que ele não me deixava em paz, cara. Ele me ligava, ele mandava mensagem, a turma ia sair, ia ter alguma coisa, ele insistia, ele fazia de tudo pra eu não ficar sozinho. O que vocês acham aí do comportamento dele, né? Cara, assim, eu acho, embora que talvez para você, não sei se foi essa leitura que você teve, de ser inoportuno, mas eu acho que é cabível dentro dessa perspectiva de acolhimento, dentro dessa perspectiva de ser no mundo com o outro, dentro dessa perspectiva de cuidado, entendeu, Guto? Então, assim, eu louvo a Deus por ele ter feito isso, sabe? É bacana essa sensibilidade, entendeu? Não sei se você teve ou não depressão na época, mas, enfim, pelo menos é um cara que você pode levar para a vida toda, né, e falar assim, o cara conseguiu me enxergar no meio da multidão e estava ali junto comigo. E, sem contar que, tipo assim, provavelmente o Gustavo não teve nessa época e a história acaba sendo cômica para contar, né? Que eu já lembro já que os dois resenharam disso assim até pouco tempo atrás, agora eles estavam lembrando, eu estava junto, a gente riu. Mas se você estivesse passando por um problema de ordem emocional, pode ter certeza que isso te valeria como uma ajuda.
Sim, sim. Entendeu? Então, essa preocupação, talvez a gente pode pensar, né, a forma que de repente ele possa ter te abordado, a forma que de repente ele possa ter tentado abordar o tema com você, enfim. Até porque de repente ele nem sabia essa forma de abordar. Né? Então, isso talvez a gente pode tentar, não vou dizer nenhum termo questionar, mas ajustar, né? Mas o que o Marlon disse é exatamente isso, é louvável porque ele te enxergou, ele provavelmente devia ter o quê? Entre 20 ou 30 colegas numa turma, e ele enxergou em você uma possibilidade de você ter um problema, e se colocou a te ajudar, a cuidar de você. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos de ter redes de apoio. Quando a gente fala da pessoa que tem ideação suicida, algumas vão ter uma ligação ao suicídio. O Marlon falou logo no comecinho que tem uma relação às vezes com o problema emocional, sofrimento mental, a depressão, enfim. Quando a gente se cerca de uma rede de apoio, a via para se caminhar, ela fica menos difícil. Não é que ela fica fácil, ela fica menos difícil. Essa rede de apoio ela é composta pelos profissionais, naturalmente, né, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, enfim. Mas a nossa família também é uma rede de apoio. A igreja também é uma rede de apoio. Os amigos também compõem essa rede de apoio. Então, olha que é uma coisa macro, né? Que ela vem afunilando até chegar no indivíduo ou no sujeito subjetivo. Né? Então, a gente tem toda essa rede de apoio que está circulando sobre esse sujeito subjetivo e que vai tentar promover para ele um bem-estar, de forma que ele não pense em tirar a própria vida, por exemplo. No final é melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Exatamente. Se o cara tem ou não, vai lá, né, dá um apoio, liga, procura saber, chama pra sair, fala que vai pagar a pizza, né? Que... Isso é importante. Se ele negar a pizza, é outro sinal, né? Pra gente que tá no ministério, a gente sofre, adoece praticamente como um lobo solitário, entendeu? Porque se o irmão da igreja pegar o microfone e falar assim, irmãos, me ajudem que eu tô com depressão, cara, a igreja toda se compadece. Não que a igreja não vá se compadecer com a gente, mas alguns irmãos, ao ouvirem de repente um desabafo nosso, podem desfazer uma imagem que construíram da gente, imagem essa equivocada, de super-homem, entendeu? Então a gente às vezes veste essa carapuça, né? E a gente, inconsciente ou consciente, a gente gosta disso e a gente vai forjando esses papéis, essas máscaras, né? De intransponíveis, de imbatíveis, entendeu? E a gente às vezes nas nossas relações de colegas ministeriais, as nossas conversas giram o seguinte: e aí, a entrada tá quanto da sua igreja? Quantos membros tem? Isso aí, quantos membros tem? Quantas pessoas você batizou? Qual o último programa que você está fazendo? Rede ministerial, igreja de propósito, não sei o que, blá, blá, blá. A gente às vezes raramente chega, cara, e fala o seguinte: cara, como é que você está emocionalmente? Eu lembro. Ei, mano, sem te interromper, você vai terminar. Esses dias eu encontrei com um amigo, eu perguntei para ele o que ele estava pregando. Aí ele falou, cara, nenhum pastor me perguntou isso na vida. Falei, pois eu quero saber o que você está pregando. Aí ele, por quê? Eu falei, não, se for interessante eu vou copiar. Cara, assim que eu assumi Maruípe como pastor titular, cara, em 2013, um pastor eu encontrei com ele no supermercado. Aí assim, e aí, como é que tá? Você assumiu, né? Eu falei assim, cara, a igreja convocou e tal, me chamou, aí a gente tá lá. Ele falou assim, quais são os seus planos para daqui a 5 anos? Cara, eu falei assim, não sei, cara. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Entendeu? Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque você precisa ter um planejamento estratégico, que não sei o que e tal. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Olha, ninguém me avisou? Não, que loucura isso, cara. Aí, beleza, ele saiu de onde ele estava, ele assumiu uma igreja em Vitória, ele estava como pastor membro de uma determinada igreja, assumiu uma igreja em Vitória e depois ele foi para um outro estado. E aí eu falei assim, pô,
Em menos de 5 anos, esse cara saiu de pastor membro, tornou-se pastor titular de uma igreja e depois foi para um outro estado, em menos de 5 anos. Esse planejamento estratégico dele, parece que ele exigiu de mim, não estava muito certo. Não está funcionando, né? Não está funcionando. Você falou algo muito bacana aí, de que às vezes o pastor, ele daria até uma outra temática, né? Daria mais 1 hora de programa fácil aí. Que às vezes a gente veste a armadura, né? A capa do super-homem. O último Batman vs Super-Homem, a gente vê que até o super-homem sangra, né? E a gente sangra. E às vezes a gente não se prepara para isso. Eu digo isso porque eu vivi isso na minha vida em 2016, porque eu estava numa rotina, era Anjos na Noite, era congregação, casamento, era faculdade, e cara, eu dormia 3 horas por noite, só. Minhas olheiras eram mais fundas do que estão hoje, assim. E, cara, eu dormi 1h30, 2 horas da manhã, 5 horas eu tava de pé. 5h30 eu tava de pé. E aí eu ia naquela, sabe, abraçava o mundo inteiro. Cara, quando eu fui ver, eu já não tava dando conta. E aí eu ligou um sinal de alerta. Opa, peraí, calma. O que eu fiz? Pô, eu tava estudando psicologia, comecei a desconstruir os mitos, né? Um professor meu chegou e falou, ó, todo psicólogo precisa ir pra terapia. E você que é pastor, você precisa ir 2 vezes, porque você vai receber a demanda dos seus pacientes e você recebe a demanda das suas ovelhas. Aí eu fui pro psicólogo a primeira vez, entende? E até hoje eu não abro mão da terapia. Né? E aí as pessoas confundem, o pastor vai para terapia porque ele está com depressão? Não necessariamente. Eu vou para terapia porque eu não quero ter depressão, entendeu? Eu vou para terapia porque eu tô ruim? Não necessariamente. Eu vou para terapia porque eu não quero ficar ruim, entendeu? Então a gente vai no cardiologista periodicamente para fazer os exames porque a gente não quer que o coração pare, que a gente infarte, né? Então por que com a mente a gente faz diferente? Entendeu? Com a saúde emocional a gente faz diferente. Então a gente precisa se cuidar também, a gente precisa pensar que esses mitos eles precisam ser derrubados, né? E a gente precisa compreender que a gente tem que ir no psicólogo sim, a gente tem que ir lá trocar ideias, expor para eles nossas mazelas, enfim, e deixar que ele faça uma intervenção para nos ajudar se for necessário. E pelo que vocês já falaram, o suicídio está ligado muitas vezes à questão de uma doença mental, né, da depressão. Já caminhando para o fim dessa conversa, então eu acho que o Vini já começou a responder, o que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto, ou alguém que já está se sentindo adoecido, que já está pensando, já está dando esses sinais que o Vinícius e o pastor Marlon falaram aí, de pensar em sumir, né, se morrer se fosse melhor. Qual o caminho para essa pessoa, para não adoecer e, no caso, se ela já está doente? Eu tenho trabalhado da seguinte forma. Primeiro, tem um sujeito chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, radicado na Alemanha. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, e ele vai fazer uma leitura histórica dizendo que nós saímos da sociedade de controle de Foucault e migramos para a sociedade de desempenho. Na sociedade de Foucault, tudo era controlado. Tínhamos asilos, hospitais, tínhamos prisões, não que não tenhamos hoje, mas o interdito era muito claro, o não era muito claro. Na sociedade de desempenho, a gente está fadigado, cansado e sempre querendo mais, entendeu? É o cara que tem 200 membros na igreja e aí ele é pressionado para que em 1 ano ele batize 100 pessoas a mais novas, sabe? É o cara que termina o curso hoje e aí vem alguém e fala o seguinte, mas não para no bacharelado, emenda logo um mestrado. Aí termina o mestrado, continua, vai para o doutorado. Não, continua, vai para o pós, entendeu? Então, a sociedade do desempenho, segundo o Churran, ela cansa demais a gente, porque não há limites para o desempenho. A gente sempre se torna, então, uma pessoa insatisfeita. E aí a gente vai adoecendo e a gente quer anular uma coisa que é constitutiva nossa, que é a dor. Sabe? Aí a gente lembra, e aí não vai mais para filósofo nenhum, a gente vai lembrar na Bíblia, Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de rir e há tempo de chorar. Então, se eu recebo meu espaço terapêutico, alguém
que está com depressão porque o cônjuge o abandonou, ex-cônjuge, ou então alguém da família faleceu. Cara, eu tento fazer o seguinte, olha só, a dor é inerente à existência humana. A dor faz parte da existência humana. Há um livro chamado Depressão e Melancolia, de Urani Pérez, que ela vai traçar esse histórico de depressão e melancolia desde Aristóteles e ela vai mostrar que sempre existiu dor enquanto seres humanos, sabe? Então, assim, hoje a sociedade se tem, o que ela tenta passar para a gente? Não chore, não adoeça, não seja fraco, dê a volta por cima, sabe? Tinha um cântico antigo que dizia assim, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Aí, acho que no coro diz, cair aqui, levanta colar, mais depressa levanta e começa a cantar. Cara, tem hora que a gente tá caído, que a gente precisa ser tratado. Não é só levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não, tem hora que a gente tem que ser tratado, tem que ser medicado. Sabe, a gente pega e olha, Jesus, principalmente no Getsemane, a angústia dele, sabe, o Pierre Barbet, que é um médico que analisou a crucificação de Jesus e ele é um médico, cara, o sofrimento de Jesus foi desumano, sabe? E aí o texto de Mateus capítulo 26, 38, ele fala, Mateus vai dizer o seguinte, olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Aí você pega Lucas capítulo 22, 43 e 44, o texto bíblico diz que Jesus, ele suou gotas de sangue, de tão estressado e angustiado que ele estava. Mas um anjo veio e o encorajou, entendeu, Guto? Entendeu, Vini? Então, eu acho que a gente precisa dizer para o outro que, assim, existem dores no mundo, sabe? É bacana que Deus tem levantado profetas nessa geração em lugares que a gente nem poderia imaginar. Ontem eu estava vendo Redação Sport TV com Marcelo Barretos, né? Estava passando aí, ele estava falando e aí ele estava dizendo o seguinte sobre a agressão que alguns vândalos fizeram lá no Figueirense, e ele dizendo, não são torcedores, são vândalos, foram pessoas violentas. Ele dizendo, gente, por mais que você tenha um clube estruturado, que pague em dia, que tenha craques, nem todo mundo vai vencer. Então a gente precisa, e aí o Marcelo Barreto dizendo o seguinte, a gente precisa entender que, assim, nem todo mundo vai chegar no topo, sabe? Eu lembro que na época do seminário, há 18 anos, cara, o professor virou e falou o seguinte, olha, se preparem porque um dia vocês vão ser pastores de uma PIB, linguajar, né? De uma primeira igreja batista de algum lugar. Cara, e se a gente nunca for? Entendeu, Guto? Então, assim, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai chegar lá e que às vezes seremos, sim, mordidos pela dor, porque a dor é constitutiva. Agora, aí a gente vai lá em Sartre, não importa o que fizeram com você, mas o que você fez com aquilo que fizeram com você. Vamos remanejar essa dor. Nosso campo existencial é esse, beleza. Agora, eu tenho uma ajuda de um psicólogo, pô, eu vou lá, eu tenho um plano que cobre para mim? Ah, não. Pô, então eu vou para o SPA de uma faculdade, um serviço público, né, um serviço aplicado de psicologia. Sabe, eu vou procurar um pastor, eu vou procurar um psiquiatra, enfim. Eu preciso entender que a dor faz parte e eu vou manejar isso. Perfeito essa colocação, muito bom. Rapaz, eu sou um comportamental Nutella, porque você usou o termo freudiano aí, melancolia, eu vibrei aqui. Você usou Sartre, eu vibrei também. Eu sou o comportamental mais Nutella da vida aí, da psicologia. Mas, cara, perfeito sua colocação. Eu acho que pensar assim é até saudável, né? Eu tive um professor, eu digo que eu tive porque ela não dá aula mais hoje pro período que eu tô, que ela dizia, olha, quem falou que vocês vão ganhar sempre? Quem foi que disse que vocês precisam ganhar sempre? Entendeu? Então a gente vai aprendendo que os nãos da vida são pedagógicos, que os choros da vida eles são pedagógicos, eles ensinam, né? E o importante disso tudo, eu não vou nem me alongar, porque eu acho que você foi muito profundo na sua fala, Marlon. Eu acho que a gente precisa
pensar em quem a gente é e no que a gente quer ser. Nós que somos cristãos, de repente tem alguém que não é cristão que está ouvindo, mas o podcast é um programa cristão, né? Então ele é dedicado aos cristãos, vamos dizer assim, né? Nós que somos cristãos, a gente precisa ter a certeza de quem nós somos em Jesus e quem nós seremos, para onde nós iremos em Jesus. Isso é o mais importante. Né? Conquistar as coisas aqui é segundo plano. Talvez não deveria nem ser segundo, terceiro, quarto, enfim. Então, a gente precisa pensar que o nosso outro, e aí quando a gente pega Jesus dizendo que a gente deve amar o outro como a nós mesmos, é se importar com essa mazela que o outro está sofrendo do nosso lado, né? E aí a gente, para se importar com essa mazela, a gente vai precisar parar a nossa rotina e olhar para esse outro, e só assim a gente vai conseguir enxergar a mazela que ele está vivendo e procurar ajudá-lo. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir amar esse outro como a nós mesmos. Muito bom, muito bom. Acho que vai ser enriquecedor essa conversa aí para quem ouvir. Tem uma última pergunta aqui, a gente fechar então essa nossa conversa sobre a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. E a pergunta é se vocês acham que realmente o Setembro Amarelo é importante. O que vocês acham? Então, gente, eu acho que é importante. Mas assim, faço só uma ressalva que eu acho que deveria se falar mais sobre isso ao longo do ano, entendeu? Entendo a dinâmica, principalmente no contexto brasileiro, né, que foi o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, lá em 2015, de reforçar essa ideia do Setembro Amarelo, né, o 10 de setembro, como o caso que o Vinícius citou para a gente, né, na abertura, mas eu acho que legal seria se a gente falasse sobre suicídio para além de setembro, se a gente usasse amarelo para além de setembro, entendeu? Igual assim, eu fico pensando, cara, a gente podia falar sobre o nascimento de Jesus em julho, em abril, em março, sabe? Mas a gente podia cantar tanta coisa bonita sobre o Natal, os hinos de Natal, em outras épocas. Mas a gente às vezes está tão programado, entendeu? E o desafio é entender que os suicídios acontecem para além de setembro. Então a gente, enquanto ser humano, precisa perceber que depois do dia 30, dia 1º de outubro, podem ter mais 20 tentativas. No dia 2, mais 20. Por aí vai. Então, eu penso que a campanha é muito importante. Contudo, ultimamente, quem sou eu para questionar a campanha, né? Mas eu, comigo, me questionei sobre a campanha. Sobre até que ponto as pessoas estão, de fato, levando a campanha a sério. Porque, veja, a gente tem uma campanha, a gente vê pessoas, a gente vê entidades, a gente vê as faculdades, os alunos da psicologia e de outras ciências fazendo alguns movimentos que são legais, né? Que são bacanas. A gente vê alguns movimentos, contudo a gente não tem, por exemplo, vamos dizer assim, um impacto, uma redução significativa no índice de tentativa, entendeu? E de consumação. Então, quando eu vejo isso, quando eu coloco isso lado a lado, eu me pergunto até que ponto a gente está caminhando pela via certa. E aí, ouvindo a fala do Marlon, né, eu começo a pensar, bom, será que é porque realmente a gente só está falando em setembro? Será que é importante falar desse tema tão emblemático e tão complexo só em setembro, entendeu? Então, são alguns questionamentos que a gente também precisa fazer para a gente poder melhorar e equipar melhor a nossa campanha, melhorar e equipar melhor a maneira que a gente está abordando esse tema. Contudo, eu quero dizer que eu sou muito, muito mesmo a favor da campanha, né? Eu acho que a gente precisa ampliar, sim, concordo com o Marlon, quando ele disse que a gente precisa tocar nesse assunto em janeiro, né? A gente precisa tocar nesse assunto em fevereiro, em março, enfim, porque é um assunto que está aqui do nosso lado, cara. Está do nosso lado. Então, ó, nós estamos em 3 aqui gravando e na família do Marlon tem um caso. Então, 1 para 3. Então, assim,
se a gente for procurar mais pessoas à nossa volta, a gente vai ver que vão ter pessoas, entendeu? Eu já tive que lidar com pessoas mesmo assim, no curto tempo de ministério que eu tô, eu chegar para fazer visita e eu vi que a pessoa tá toda com o braço todo mutilado, entendeu? E aí eu toquei no assunto, falei, isso aí no seu braço é o quê? Toquei no assunto e a pessoa assustou, falando, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, mas eu posso te ajudar, entendeu? Aí a pessoa, poxa, você sabe? Eu falei, eu sei. Aí eu expliquei, sou estudante de psicologia, enfim. Então, quer dizer, a gente precisa ampliar o leque para a gente equipar melhor essa campanha, entendeu? E pensar nas estratégias de enfrentamento no decorrer do ano, não só em setembro. Caminhando mesmo para o fim agora, eu acho que foi muito bom. Provavelmente esse programa vão ser 2, né? Vamos dividir em 2. A gente está aqui com pelo menos 1h40 de gravação. Foi muito bom, o papo rendeu legal. E eu queria, desde já, agradecer o pastor Marlon estar aqui com a gente de novo, né? Na segunda participação. Se gravou com a gente já o capítulo 2 do Deus Pródigo. O Marlon é cria do podcast já, pô. Já, cara. Tem o 4 aí, o capítulo 4 do Deus Pródigo aí, quem sabe tiver espaço na agenda. A gente tá convidando. Eu já quero dizer que eu cedo meu lugar aí na bancada tranquilamente. E também a gente já conversou assim, em off, outras pautas teológicas, né? Chamar ele para gravar com a gente, que é um reforço de peso mesmo, né? E eu queria já deixar o espaço para vocês encerrarem, se vocês acharem que ficou mais alguma coisa importante para ser falado sobre esse tema, fiquem à vontade. Então, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por terem me convidado. Me sinto honrado mesmo de estar participando com vocês. Esse tema tão emblemático, tão complexo, importante para a sociedade. E assim, eu acho que, pegando o exemplo, o texto de Joanino, capítulo 1, diz que Jesus tabernaculou entre nós. Então ele veio até aqui e sentiu como nós éramos, a fim de poder trazer salvação para a gente. Isso é empatia, isso é misericórdia, isso é graça, isso é compaixão. Então a gente precisa também entender o outro. Parar com um olhar de juízo, com pedras na mão, entendeu? Parar de ficar discutindo se o suicida perde ou não a salvação, mas a gente discutir o seguinte: o que a igreja pode fazer enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão passando por situações difíceis, complexas, dores emocionais, dores físicas, perdas. Como que a gente pode fazer? Muito mais do que discutir soteriologia, a gente pode discutir empatia. Bom, então fica aí a minha palavra. Obrigado aí, gente. Tá bom? Top, eu quero agradecer também a oportunidade, né? Hoje eu participo como convidado, respondendo algumas perguntas, né? E eu quero dizer para vocês, se você não entendeu nada, o Marlon sempre respondia primeiro, que era para eu poder ir na rebarbinha dele ali. Então quero agradecer, viu? Muito obrigado mesmo. E eu quero dizer também que eu vinguei aqui os convidados que ficaram na saia justa por causa de Vinícius. Vocês estão vingados, tá? Aí, ó. Ainda bem que eu deixei ele responder todos primeiro, que aí eu vinha na rebarbia ali, retardatário. Eu, se Deus quiser, não vou participar como convidado desse podcast nunca. Explica o Brasil de 2020 pra gente. Isso aí vai ser em 2040. O podcast vai estar no episódio 2059. Mas, gente, vamos despedir do ouvinte. Um abraço no seu coração. Um beijo no seu coração. Um abração, muita misericórdia e graça sobre vocês. Amém.